Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e programação de computadores. Então, neste vídeo vamos continuar falando sobre os algoritmos e fazer uma introdução à linguagem Python e seus comandos mais básicos. Já vamos começar de forma mais prática o estudo dos algoritmos. Então, como já falamos em aulas anteriores, os algoritmos eles fazem parte do dia a dia das pessoas. Então, nós encontramos algoritmos em toda parte. Por exemplo, quando vemos instruções para usar um medicamento, instruções para montar um aparelho, uma receita de culinária, todas essas instruções, esse conjunto de instruções, pode ser considerado um algoritmo, um conjunto de passos para realizar uma determinada tarefa. Então, o que é um algoritmo, enfim? Um algoritmo vai ser um conjunto de regras formais, sequenciais e bem definidas para resolver um problema, com o objetivo de ser tratado e executado por um computador. Um dos pilares dos algoritmos e da programação de computadores é a lógica, e nós vamos entender o porquê. As regras que compõem um algoritmo, elas precisam ser precisas, e precisas significa que elas sejam objetivas e bem definidas. Esse conjunto de regras ele precisa ser finito. Essas regras serão executadas por um computador e nós utilizaremos a lógica para descrever os passos do algoritmo. Os computadores vão realizar o que o algoritmo manda e eles vão realizar exatamente o que o algoritmo manda. Ou seja, é preciso que o conjunto de passos que compõem o algoritmo sejam bem definidos, sejam objetivos. Não cabe a subjetividade aqui. E essas tarefas geralmente envolvem a tomada de decisão. Por vezes, na maioria das vezes, nós criamos algoritmos que viraram softwares depois, que precisam tomar decisões sobre como processar as entradas. No entanto, o computador não vai conseguir por si só tomar decisões, elas precisam ser programadas. E por isso, o programador ele tem que antever muito bem quais são as possibilidades de entradas que o algoritmo vai receber, para que ele possa projetar as decisões corretas. Porque o computador não vai conseguir decidir em tempo de execução. É preciso que todas as decisões, todas as situações que o algoritmo possa enfrentar sejam programadas anteriormente, sejam bem programadas. Por quê? Porque o computador não vai ter sensibilidade, ele apenas segue as regras bem definidas, que são precisas e lógicas. Então nós precisamos ter um entendimento considerável sobre lógica para conseguir estabelecer como os algoritmos tomarão decisões. E essas decisões têm que ser bem definidas. Por quê? Porque às vezes nós como usuários nos deparamos com situações onde você está usando um aplicativo e de repente ele trava, ou ele reinicia, ou ele trava todo o sistema operacional, seja do computador, seja do smartphone, enfim. Isso acontece por quê? Porque às vezes nós, como usuários, inserimos alguma informação que não foi prevista pelo programador e agora o algoritmo que está rodando ali no software não sabe como lidar com aquela situação. Então é preciso que tenhamos um bom conhecimento de lógica para que possamos estabelecer quais regras serão executadas dependendo das entradas e precisamos antever muito bem quais as possibilidades de entradas que o usuário pode oferecer. E isso aí exige que o programador também entenda um pouco do domínio do problema que ele está tentando resolver. Obviamente que durante o desenvolvimento de um software existe toda uma série de conversas, de levantamento de requisitos junto ao cliente para que esse domínio do problema seja bem entendido e que esse tipo de situação onde o usuário insere algumas entradas e elas não são bem tratadas seja evitado. Então o computador ele vai executar basicamente 3 ações, nós falamos isso nas primeiras aulas. Ele recebe uma entrada de dados que pode ser inserida pelo usuário com o mouse, com o teclado, na tela do dispositivo, pode ser entradas produzidas por sensores, enfim. As entradas serão enviadas do mundo real, vamos chamar o nosso mundo natural de mundo real, em contraponto com o mundo virtual, que é o mundo do software. Daí essas entradas são recebidas pelo software, pelo algoritmo, e dentro desse mundo virtual essas informações elas serão processadas
de acordo com a forma como queremos resolver o problema, e depois o software produz uma saída de volta para o mundo real, que pode ser uma informação na tela, pode ser um documento em uma impressora, enfim, ou em qualquer outro sensor, ou em qualquer outro dispositivo de saída. Então, o algoritmo recebe essa entrada, processa os dados e produz a saída desejada. E a tarefa do programador é pensar quais instruções devem compor o algoritmo para que o problema seja resolvido de forma correta. E essas instruções devem ser claras e diretas. Por quê? Porque o software vai ser tão bom quanto o algoritmo que foi desenhado para a implementação dele. Então, basicamente, programar é comunicar com o computador, passar instruções sobre como resolver os problemas, projetar a solução para um problema, e o computador é o responsável por executar a solução projetada. Então, é preciso que as partes se entendam para que o software funcione de forma correta. E essas partes são o programador desenhando a solução, projetando o algoritmo e depois implementando, e o computador entendendo as instruções que compõem aquele algoritmo, para que ele consiga executar de forma correta o processamento da informação e produzir a saída desejada e correta. Então, solucionar problemas é pensar criativamente sobre como o problema deve ser resolvido. E aí essa solução deve ser expressa de forma clara e precisa. Eu vou repetir isso várias vezes, porque nós vamos ver, quando começarmos a parte mais prática desse estudo, que quando as partes não se entendem, quando não conseguimos estruturar instruções que sejam claras e precisas, nós vamos receber de volta o compilador falando coisas para a gente, como por exemplo, olha, eu não consegui entender essa instrução, ou até ele consegue entender, mas ele executa errado. Por quê? Porque nós passamos para o algoritmo instruções que não eram corretas, ou seja, não era a melhor forma de processar determinada informação. Então, para se programar, é preciso combinar uma linguagem comum entre o programador e a máquina. Então, atualmente existem centenas de linguagens de programação disponíveis para serem utilizadas. Algumas até já deixaram de existir, outras têm sido criadas a todo tempo. Existem algumas linguagens famosas como Python, C, C++, Java, vocês vão encontrar várias outras. E elas variam muito de acordo com o domínio do que você quer resolver. Existem linguagens próprias para programação web, existem linguagens próprias para programação de dispositivos embarcados, enfim. Então, nessa disciplina, nesse conjunto de videoaulas, nós vamos utilizar a linguagem Python. Já falei isso para vocês. Por quê? Python é uma linguagem muito simples de se entender por humanos, é uma linguagem fácil de se utilizar e ela se torna uma linguagem ideal para se começar o estudo da programação, porque nós não vamos perder muito tempo com problemas de estruturação das instruções. Nós se preocupamos mais com o algoritmo em si. Então, o nome dessa linguagem faz referência a um grupo humorístico em inglês chamado Monty Python. E atualmente, apesar de Python ser uma linguagem extremamente simples de se utilizar, ela é utilizada em vários projetos importantes, no Google, na IBM, na Disney, no Yahoo, NASA, em diversas empresas grandes e pequenas no mundo. Então, nós utilizaremos a linguagem Python. Então, Python é uma linguagem de alto nível. Isso quer dizer que ela é uma linguagem mais próxima do programador do que da máquina. O que é que isso significa dizer? Que ela é muito próxima da nossa linguagem, e quando eu digo a nossa linguagem, cabe aqui uma ressalva, que ela é muito parecida com a linguagem inglês, que é a linguagem original que a linguagem foi criada, né? O idioma que foi criada a linguagem. Então ela é mais próxima da linguagem natural do que da linguagem da máquina, e aí, por isso, ela vai precisar ser depois interpretada e transformada em uma linguagem que a máquina entenda. Mas ela possui uma linguagem clara e concisa para nós, programadores. Isso também favorece a legibilidade do código-fonte. Isso é importante, porque quando estamos inseridos no desenvolvimento de softwares grandes e complexos, por várias vezes a gente constrói códigos, algoritmos que têm 10, 15, 20, 50 mil linhas de código. Então, por várias vezes a gente vai ter que revisitar esses códigos. Essa sintaxe clara e concisa do Python permite que facilite essa manutenção de código
depois. Então, ela também é uma linguagem de propósito geral, nós podemos utilizar em vários aspectos, para vários domínios de problemas, e é uma linguagem portável, você consegue programar utilizando Python para aplicativos de Windows, Linux, Mac, enfim. Então, o programa, o software, às vezes é considerado sinônimo de algoritmo. Então, por vezes eu vou falar, vamos construir agora o software, o programa, o algoritmo, como se fosse sinônimo. A gente pode pensar que o algoritmo ele é um pouco mais abstrato, porque ele está mais relacionado com a solução do problema, enquanto que o programa em si já é o software concreto, já é aquele código-fonte que será executado, será lido pela máquina e será executado pela máquina. Então, o programa vai ser a sequência de instruções que especifica como executar uma computação de uma informação. Então, é algo concreto, já vai ser escrito na linguagem de programação. Então, como utilizaremos Python aqui a todo tempo, nós já vamos pensar no nosso algoritmo escrevendo na sintaxe do Python. Então, nós estaremos utilizando o termo algoritmo, o programa, o software, como se fossem sinônimos. Então, vamos começar agora a parte prática da disciplina com o nosso primeiro programa, que é o programa Alô Mundo, certo? Existe uma tradição de quando estamos começando a estudar algoritmos e programação, de criar o nosso primeiro programa como um Alô Mundo. Para isso, vocês vão utilizar inicialmente um editor de texto qualquer e para que a gente consiga escrever os nossos comandos, e a gente pode utilizar a linha de comando, o terminal, para fazer a execução. Nesse caso aqui, você vai escrever no seu editor de texto simplesmente a instrução print e entre parênteses a frase alô mundo entre aspas. No terminal, se você estiver usando o sistema operacional Linux, o Ubuntu, por exemplo, você vai escrever no terminal o comando Python 3, estamos utilizando a versão 3 do Python 3, e executar o nosso programa que acabamos de escrever, que eu dei o nome de programa.py, programa.py. Quando a gente executar no terminal essa instrução Python 3 programa.py, o que a gente está pedindo para o sistema operacional fazer é executar o conjunto de instruções que foram descritas nesse programa, que é do tipo Python. Então, o sistema operacional já vai interpretar o que nós escrevemos, que foi a instrução print alô mundo, e executar exatamente o que essa instrução está pedindo. E o que ela pede é print, imprima, nesse caso imprima na tela, o que estiver dentro dos parênteses, que é a expressão alô mundo. Então, você vai ter como saída desse programa essa impressão aqui na sua tela, que é no próprio terminal. Então, é importante dizer que você pode dar qualquer nome para o seu programa. Qualquer nome que você quiser dar para o seu programa, você pode utilizar. É importante que, quando você salvar esse programa, esse conjunto de instruções, o nome que você deu tem que ter a instrução .py no final, para que o sistema operacional saiba que aquele arquivo se trata de um programa escrito na linguagem Python. E aí ele vai utilizar o interpretador de Python para interpretar os comandos que você escreveu e executar aqueles comandos. Então, você pode usar o editor de texto para escrever o programa, qualquer editor, e o terminal para execução. Mas facilita muito o desenvolvimento de software você utilizar alguma IDE de desenvolvimento, certo? Existem várias aí que dão suporte ao Python, como Java, como Visual Studio, existem várias aí e você pode ficar livre para escolher qualquer uma delas. E o que é essa IDE? Uma IDE é um editor de software, de algoritmos, um editor de software. E aí ela tem várias funcionalidades que podem ajudar no desenvolvimento, como por exemplo, já identificar se tem algum erro naquelas instruções que você está escrevendo, sugerir como completar algumas frases, algumas palavras que você esteja escrevendo ali, certo? Então isso facilita muito o desenvolvimento. Então, no programa Alô Mundo que nós acabamos de escrever, nós só temos uma única instrução, que é a instrução print. Então, quando o interpretador lê essa expressão print, ele consegue entender que ele precisa imprimir na tela o que está entre as aspas, dentro do parêntese. Então, vocês podem fazer alguns testes aí para começar a brincar com Python.
Por exemplo, se você mandar executar a instrução print meu nome é Pedro, qual que seria a saída? Se você mandar imprimir 2 mais 3, se você mandar imprimir 2 vezes 10, se você mandar imprimir 2 asterisco, asterisco 5, quais são as saídas que você obtém aí? Façam esse teste e depois voltem no vídeo. Então, uma coisa importantíssima dentro do estudo introdutório de programação é o conceito de variável. O que são variáveis? Variáveis são espaços de memória que nós utilizamos para guardar valores que serão utilizados durante a manipulação no programa. Então, como eu falei nas primeiras aulas, a execução de um conjunto de instruções é feita pelo hardware, e o hardware é basicamente processador e memória conversando. Então, tipicamente nós precisamos inserir informações no programa, e essas informações, né, essas entradas, elas precisam ser armazenadas para que elas possam ser processadas, manipuladas. Então você pode pensar na memória do seu computador como sendo a mesa de bolo que nós utilizamos, né, a mesa da cozinha que nós utilizamos para fazer o bolo, naquela analogia da receita de bolo, onde a gente vai guardar as entradas naquela mesa, naquela memória, para que a gente possa utilizar ali e realizar as instruções que precisam ser realizadas, que são descritas no algoritmo. Então, você pode imaginar o seguinte: nós temos vários tipos de variáveis que nós podemos utilizar dentro dos nossos algoritmos, né? Variáveis do tipo inteiro, que são números inteiros, certo? Positivos ou negativos. Nós temos variáveis que são do tipo float. E o que são essas variáveis? São também variáveis numéricas, mas que elas têm o que a gente chama de ponto flutuante, ou seja, são as variáveis que têm uma parte inteira e uma parte fracionária, como esse exemplo aqui. Nós podemos utilizar caracteres, maiúsculos ou minúsculos, e também nós podemos utilizar strings. Strings são apenas um conjunto de caracteres, um conjunto de palavras. Então, quando a gente precisa utilizar essas variáveis, elas são armazenadas na nossa memória principal. Cada uma fica dentro de um endereço de memória que o processador utiliza para que ele possa acessar aquela variável, recuperar o valor dela, alterar, enfim, fazer qualquer coisa que seja necessária, que esteja prescrita no algoritmo. Então, a gente pode utilizar nomes para dar nomes para essas variáveis para facilitar a manipulação, porque se você observar, na prática, cada variável ela é armazenada em um endereço de memória, e esse endereço de memória é um pouco complicado para o programador de utilizar. Então, para isso, você pode dar nomes às variáveis e o processador, junto com o sistema operacional, vai se preocupar em lidar com essa tradução do nome para o endereço de memória. Então vocês podem fazer alguns testes aí, criando algumas variáveis. Por exemplo, eu criei uma variável chamada meu inteiro, que recebe o valor 4. E aí, se eu pedir para imprimir na tela o que está guardado dentro da variável meu inteiro, ele vai na memória, procura esse valor, esse endereço de memória que representa o meu inteiro, vai ver que lá dentro está guardado o valor 4 e vai imprimir isso na tela. Eu criei uma variável chamada meu float, que recebe o valor 3.4. Esse valor vai ser armazenado em um endereço de memória referente a esse nome meu float. Quando eu mandar imprimir, o processador vai lá na memória, no endereço que está guardado o meu float, e vai imprimir o valor que estiver lá. Eu posso fazer isso com o meu caractere, eu posso fazer isso com minha string, enfim. Façam esses testes aí e rodem os códigos para ver se deu tudo certo. Então, os nomes facilitam a manipulação. Agora, ao invés de eu utilizar os endereços de memória, né, aqueles endereços complexos, eu posso manipular as variáveis com esses nomes. Por exemplo, quando eu crio uma instrução, idade recebe 10, eu estou dizendo o seguinte para o meu sistema operacional: olha, eu preciso que uma variável que recebe o nome de idade guarde o valor 10. Ou seja, eu peguei um espaço de memória para uma variável do tipo inteira e guardei o valor 10 lá. Quando eu quiser acessar esse valor, eu vou acessar pelo endereço de idade. Se eu crio uma atribuição do tipo altura recebe 4.5, eu reservo um espaço de memória para um valor de ponto flutuante, um float, que recebe o nome de altura.
Se eu criar uma instrução item recebe livro, eu vou criar um espaço de memória para guardar uma string. E vejam, toda vez que eu criar uma string eu preciso utilizar aspas. E esse valor aqui, livro, vai ser guardado no espaço de memória chamado de item. E por aí vai. Então, quando o computador encontra uma instrução de criação de variável, o que basicamente ele faz? Reserva um espaço de memória para aquela variável, guarda o valor atribuído ali e faz essa associação do nome que o programador deu para aquela variável para um endereço de memória. Então, o interpretador, junto com o sistema operacional, vai traduzir esse nome da variável para o espaço de memória, para o endereço de memória onde aquele valor vai ser armazenado. É importante dizer que uma variável ela pode ter quase qualquer nome, você pode dar quase qualquer nome para a sua variável. E aí já vai uma dica, uma boa prática de programação. É interessante que esse seja um nome significativo, ou seja, que tenha uma semântica interessante para a lógica do programa. Ou seja, eu vou utilizar nomes de variáveis como idade, nome, sexo, altura, porque eu sei que elas representam aquilo. Evitem utilizar nomes de variáveis que possivelmente semana que vem, quando você estiver lendo aquele código novo, e eu sei que você vai precisar fazer isso várias vezes, você saiba o que aquela variável representa. Né? É uma má prática de programação você dar nomes para variáveis como A, B, C, porque provavelmente depois você não vai lembrar o que elas significam. E aí, como eu disse, você pode usar quase qualquer nome para dar para uma variável. Existem algumas regras que definem como será essa nomeação de variáveis. Então, basicamente, um nome de variável pode conter letras e números. Por exemplo, eu criei aqui uma variável chamada nome1, que recebeu o valor Bob, é uma string. A variável nome2 recebeu Carlos, uma outra string. Eu criei uma terceira variável chamada idade1abc, que recebeu o valor 5, um inteiro. E eu criei uma outra variável chamada nome completo, que recebeu José da Silva, também uma string. Então, variáveis podem conter letras e números. No entanto, não pode começar com um número, ela tem que começar sempre com uma letra. Se você tentar fazer uma instrução do tipo um nome, ou seja, tentando criar uma variável que começa com um número, e aí tentar atribuir uma string para ela ou qualquer outro valor, você vai obter do compilador, do interpretador, um erro. Então, toda vez que a gente escreve uma instrução que o interpretador não entende o que você quer dizer, foi o que aconteceu aqui, ele vai disparar um erro para você. E ele já indica até onde esse erro está localizado. Então ele vai falar, olha, no arquivo tal, na linha X, houve esse problema. E aqui, nesse caso, vai haver um problema de erro de sintaxe. Ou seja, ele está dizendo, olha, você tem aqui uma sintaxe que é inválida. Eu não consigo entender o que significa isso. E aí, por que isso acontece? Por que não podemos usar números no começo do nome de variáveis? Porque quando o interpretador está lendo isso aqui, quando ele vê esse número 1, ele acha que aquilo se trata de um número. E aí depois ele não consegue entender o que você está fazendo, ou seja, é uma sintaxe inválida. É também uma boa prática de programação entender e se acostumar com os erros que o compilador nos mostra, porque a gente vai lidar com eles todo o tempo. Então, continuando as regras. É importante dizer que utilizar letra maiúscula é diferente de usar letra minúscula. Por exemplo, se eu uso a variável 1 com letra minúscula e eu crio uma outra variável chamada de variável 1 com letra maiúscula, você tem duas variáveis que são diferentes. Isso acontece com a letra em qualquer posição. Você vai ter que, por exemplo, meu nome com todas as minúsculas e meu nome com um N maiúsculo faz com que essas duas variáveis sejam diferentes. É importante dizer também que alguns caracteres especiais não são permitidos para você nomear uma variável, por exemplo, exclamação, porcentagem, cifrão e por aí vai. Mas o underline é um caractere que é permitido e ele é muito útil, principalmente quando a gente tem softwares muito grandes e aí você precisa ter variáveis como essas, por exemplo, nome completo, data, nascimento. Então, o underline é muito utilizado na prática. Existem ainda algumas palavras reservadas que não podem ser utilizadas como nome de variáveis e por isso que elas são chamadas de reservadas, porque elas têm uma função própria na linguagem. A linguagem utiliza essas palavras com alguma funcionalidade. Certo? Aqui tem alguns exemplos, mas existem várias outras que você não pode utilizar, porque quando você não pode utilizar
a palavra end do inglês para nomear uma variável, ou a palavra return, ou a palavra break. Por quê? Porque quando o interpretador de Python lê essa palavra break, por exemplo, ele vai identificar que essa palavra break é uma palavra que ele conhece e a instrução que ela representa já está bem definida. E aí você vai estar tentando utilizar essa palavra para fazer uma outra coisa que não é o que o interpretador entende que ela faz. E isso vai disparar um erro para você. Então, entendido como nomear variáveis, um comando interessante que podemos fazer é receber entradas do usuário. Como eu disse, a principal funcionalidade de um algoritmo é receber entradas do usuário, processar essas entradas e propor uma saída. Já estamos utilizando o comando print como o comando que vai produzir a saída. Como é que eu faço para receber uma entrada do usuário? Certo? E aí, para a gente receber uma entrada do usuário, nós utilizamos o comando input. Quando a gente utiliza essa instrução aqui, olha, nome, e aí eu estou criando uma variável que recebeu um nome de nome, ela vai receber uma entrada do usuário. E aqui dentro do input, eu digitei uma mensagem para que quando esse código for executado, o programa vai esperar que o usuário digite alguma coisa na tela. E aí essa mensagem ajuda o usuário a saber o que é que ele tem que digitar. Então você pode colocar qualquer frase aí, digite seu nome. Quando o interpretador lê essa instrução, input, digite seu nome, ele imprime isso na tela, digite seu nome, e espera que o usuário digite alguma coisa. Quando esse alguma coisa for digitado pelo teclado e for pressionado Enter, o valor que foi digitado ali vai ser guardado dentro da variável nome, ou seja, vai ser criado um espaço na memória para guardar uma string, e essa string vai ser guardada ali e vai ser referenciada com a variável nome. Se depois na segunda instrução eu digo imprima nome, o que é que eu estou fazendo? Eu estou indo naquela variável nome e pegando o valor que está guardado lá e imprimindo na tela. Então esses dois comandos aí realizam entrada e saída de dados. Se eu quiser receber um número, por exemplo, se eu quiser receber um inteiro, a ideia é basicamente a mesma, só que quando o interpretador lê input, ele vai receber uma entrada do teclado e ele sempre assume que isso é uma string, que é uma sentença. Se aquela sentença que está sendo esperada é um inteiro, por exemplo, se eu quero receber a idade do usuário, eu criei uma variável chamada idade, eu preciso dizer, olha, essa entrada, essa input, vai ser transformada em um valor inteiro. E aí na mensagem para o usuário vai aparecer lá, digite sua idade, quando o usuário digitar, essa idade que foi digitada vai ser transformada em um valor inteiro e vai ser guardada na variável idade. Se eu mandar imprimir, vai ser impresso o que o usuário digitou. Se eu preciso digitar um valor que tem ponto flutuante, ou seja, números que tem decimais, né, uma parte decimal, eu preciso transformar essa entrada, que a priori é uma string, em um valor com ponto flutuante, ou seja, em um float. Então, quando essa instrução for executada, vai aparecer na tela, digite sua nota, o usuário vai digitar um valor e esse valor tem ponto flutuante. Se você não digitar o ponto flutuante, por exemplo, se você digitar um valor inteiro, sei lá, digamos que a nota era 10, então ele vai receber esse valor 10 e vai transformar em um valor com ponto flutuante. Quando nota for impressa na tela, vai aparecer 10.0. É importante dizer que talvez se vocês utilizarem ao invés de ponto, vocês utilizarem vírgula, pode ser que haja um erro, né? que o compilador avise que houve um erro ali, porque para utilizar números com ponto flutuante é preciso usar o ponto e não vírgula. Então, para finalizar, um programa já mais interessante. Digamos que nós precisamos programar um programa para calcular a área de um triângulo retângulo. Nós sabemos que para calcular a área de um triângulo retângulo nós precisamos receber os valores dos dois lados do retângulo e a área vai ser a multiplicação desses dois lados. Então, para isso nós podemos resolver esse problema da seguinte forma: olha, eu preciso receber do usuário os dois lados do triângulo, calcular a área como sendo a multiplicação dos dois lados e depois produzir na saída esse resultado. Então, o que foi que eu fiz? Na primeira linha, eu criei uma instrução do tipo input, que espera que o usuário digite alguma coisa. Quando o interpretador lê esse conjunto de instruções, ele vai ler da seguinte forma: olha,
eu vou ler uma entrada aqui, imprimindo na tela essa mensagem, digite lado 1, e vou esperar que o usuário digite essa entrada. Quando essa entrada for digitada, esse valor vai ser transformado em um inteiro e vai ser guardado numa variável que eu chamei de lado 1, ou seja, eu vou reservar um espaço de memória, vou dizer que aquele espaço de memória chama-se lado 1 e vou guardar o valor que foi digitado pelo usuário, que é um valor inteiro. Na segunda linha, eu vou imprimir na tela uma mensagem, digite lado 2, e vou esperar que o usuário entre com esse valor, vou transformar esse valor em um inteiro, vou reservar um espaço de memória chamado de lado 2 e vou guardar o valor que foi digitado, que também é inteiro. Na sequência, eu vou recuperar no endereço que está guardado lado 1, o valor do lado 1, recuperar o valor que está no endereço lado 2, vou multiplicar esses dois valores, e a multiplicação, essa operação aritmética, ela é simbolizada com o asterisco, e vou guardar o resultado dessa multiplicação em uma terceira variável que eu chamei de área, ou seja, um terceiro espaço de memória que eu chamei de área. Vai ser guardado o valor dos lados. E, por fim, na última instrução, print, ou seja, imprima na tela o que? Eu vou imprimir duas coisas aqui. Uma string, que é essa expressão aqui entre aspas, ou seja, a área do retângulo é, e depois eu vou imprimir o valor que está armazenado no espaço de memória chamado de área. Ou seja, é a multiplicação do lado 1 pelo lado 2. Com isso, a gente finaliza a aula de hoje. No próximo vídeo, nós vamos ver mais comandos básicos do Python. Vamos continuar criando algoritmos na prática. É importante que vocês tentem reproduzir e testar esses códigos aí em casa, né? Por quê? Porque programação é uma disciplina que é extremamente prática e você aprende praticando. É importante que você sempre tente reproduzir os códigos que nós fazemos aqui, porque é fazendo e errando que nós conseguimos aprender a programar. Então, até a próxima aula.